Fala galera, boa noite. Tô voltando pra casa, tá um puta trânsito. Então vou fazer aqui uma live, uma pequena live. Primeira live que eu faço, hein? Nunca fui de fazer live não. Vou fazer uma live falando de um assunto que eu já até postei um vídeo no Instagram e no YouTube falando, que é sobre proatividade. Eu trabalhei muito tempo com call center, com empresas como líder em empresas. E nenhuma das empresas que eu trabalhei tinha até um item numa avaliação de desempenho que fazia melhorar ou piorar o teu salário, que era o item proatividade. Só que uma coisa que eu sempre percebi, que nessas empresas esse item proatividade, ele na realidade tinha mais a ver com iniciativa do que com proatividade, né? Eu tô ouvindo novamente aquele audiobook, Os 7 Hábitos das Pessoas Extremamente Eficazes. E quando eu escutei pela primeira vez esse audiobook, eu gravei o primeiro vídeo falando sobre proatividade. E aí eu tava escutando ele de novo agora no sábado e comecei a falar sobre isso novamente. Fiz até uma preleção ontem, tanto na Lutron quanto na outra empresa, para falar sobre isso, né? E o que é proatividade, né? Vamos à vaca magra. O que é proatividade? É o contrário da pessoa proativa, é o contrário da pessoa reativa. Quando a gente vai falar de proatividade ou sobre pessoas reativas, a gente tem que pensar em círculo de interesse e círculo de influência. O que é círculo de interesse? O círculo de interesse é o círculo de tudo que te interessa, mas você não tem influência sobre aquilo. Por exemplo, o clima, a política, a economia, a opinião dos outros, as atitudes que os clientes têm. Você até consegue ter influência, mas não totalmente. E o ciclo da influência são aquelas coisas que você tem influência, que você realmente consegue fazer mudar. Por exemplo, a roupa que você vai usar, o seu humor, o que você pensa da opinião das pessoas, como você trata as pessoas, como você trata determinadas situações. E a pessoa proativa é a pessoa que trabalha dentro do círculo da influência e não do círculo do interesse. Porque se você trabalha dentro do círculo de interesse e você não tem influência sobre aquilo, ou seja, você não consegue mudar aquilo, você está trabalhando de forma errada. Você não consegue ter influência sobre aquilo, você vai se frustrar, ou você não vai ter o resultado que você quer, porque você não tem influência sobre aquilo, né? E a pessoa que trabalha sobre o círculo da influência, ela consegue influenciar aquilo que ela precisa, ou seja, ela consegue tomar as decisões de acordo com a situação que aconteceu. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Imagine uma pessoa que chega no mercado, vamos falar de gasolina, né? Falar do preço do diesel, que subiu, o preço da gasolina. Você chega no posto de gasolina e você vê que o preço do diesel ou da gasolina subiu. Tá bom, mas qual o controle que você tem sobre aquilo imediato? Nenhum. Você não consegue ir lá na bomba e abaixar. Então isso é uma zona de interesse, que você tem interesse nesse assunto, mas você não tem influência. Então não adianta você ficar se preocupando com isso. O que você tem que fazer é trabalhar mais ou ver uma forma de ser mais produtivo e ganhar mais dinheiro para que isso não afete o seu dia a dia. Ou, se você não tem como fazer isso, trabalhar home office para que não dependa de combustível. Tem diversas coisas que você pode fazer. O que você não pode fazer é reclamar disso, porque não tem influência, você não tem influência sobre isso. Está no seu interesse, mas você não tem influência. Então a reclamação que você está fazendo é uma reclamação perdida, que não vai te levar a nada. Você entendeu? Não vai te levar a nada, então não adianta. Você tem que tomar atitude. Então a pessoa proativa é a pessoa que trabalha, quando ela tem uma situação dessa, ela se preocupa com o que ela pode fazer para mudar a situação. Ou seja, em vez de reclamar, tomar ações positivas para mudar aquilo, para resolver aquilo para ela. E a pessoa reativa não, a pessoa reativa ela só reclama, né? Quando tem uma situação, por exemplo, ela toma uma fechada no trânsito, ela vai brigar, ela vai reclamar, em vez de deixar a pessoa seguir e cuidar da sua própria vida, né? Se ela fecha alguém, ela briga, tal. Então a pessoa proativa é a pessoa que se preocupa com as coisas que ela pode mudar, que ela pode influenciar. E a pessoa reativa não, ela reclama daquilo que ela não pode mudar, daquilo que ela não pode influenciar. E ela não vai ter resultados bons, ela vai ter insucessos, ela vai ter dissabores, dor de cabeça. E aí, pensando nisso também, vou falar sobre um assunto que eu acho bem bacana, que é sobre resposta e reação. E a pessoa reativa, ela vive muito isso. A pessoa reativa, normalmente, ela tem uma reação. Alguém fecha você no trânsito, você reage, xingando ou tomando algum outro tipo de atitude. E a pessoa proativa não, ela dá uma resposta. Ela para, ela pondera e toma uma atitude mais coerente, mais sensata de acordo com aquilo. Ela não tem uma reação imediata.
Porque tudo que você faz com a cabeça quente, toda resposta que você dá com a cabeça quente, sem pensar, ela é uma reação intempestiva e pode trazer consequências ruins para você. Eu falo isso e não estou me colocando fora disso não. Eu já cometi muito esse erro. Hoje eu tento me policiar. Eu tento ser uma pessoa que dá mais respostas do que tem reação. Porque a reação é automática e intempestiva. A resposta não. Ela é pensada e ponderada, né? Então é uma live pequena que eu fiz só para falar sobre isso. Obrigado aí por quem entrou. Vi que entrou alguns amigos aí para prestigiar. É a primeira que eu faço. Tá bom? Fica a dica, vendedor. Valeu, galera. Fiquem com Deus aí. Boa noite para vocês. Vamos pensar nisso. Vocês que estão voltando para casa, reflitam um pouquinho sobre isso, tá bom? Um forte abraço para vocês aí, galera. Fiquem com Deus.